É, Olá, meu nome é Sandra Magali Brito Silva Mendonça, eu sou juíza da Vara da Infância e Juventude da comarca de Ilhéus, na Bahia. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui, falando um pouco sobre as ações estruturantes na infância e juventude. Bom, inicialmente, né, cabe pontuar que as ações estruturantes na infância e juventude, na realidade, são políticas públicas, né, programadas, para efeito de longo prazo e visam criar um ambiente e condições sociais mais favoráveis para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, as ações estruturantes, elas atuam na raiz dos problemas, buscando alterar contextos e estruturas sociais que colocam a população infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente define, né, os direitos básicos que guiam essas ações estruturantes, como, por exemplo, a saúde, a educação, lazer, esporte, profissionalização, cultura e a convivência familiar e comunitária. Então, assim, pensando, né, em cada uma dessas áreas de atuação das ações estruturantes, né, a gente pode começar falando sobre a saúde, né? Então, na saúde, né, busca-se, como base primordial o próprio regramento, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a atenção integral, né? Então, a partir dessas ações estruturantes e com vistas à atenção integral, busca-se a promoção, a proteção, o apoio, né, aos cuidados na primeira infância, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, como, por exemplo, as vacinas, né, a imunização, a prevenção de doenças. Pelo viés da saúde mental, a identificação e o tratamento, né, de agravos e doenças prevalentes, sendo inclusive hoje, né, uma grande preocupação da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, né, bastante relevante face ao aumento de casos de crianças com espectro autista, né? Então, hoje é um problema, inclusive, bastante relevante, não somente nas famílias, mas na própria rede de acolhimento, né? Então, o número de crianças com problemas de saúde mental agravou bastante, adolescentes também, né? Depois da pandemia. Então, essa é uma questão muito em foco hoje. E a partir da saúde também, em muitos casos, é necessário para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade o atendimento domiciliar, né? É algo também importante como ação estruturante. Na educação, nós podemos pensar, por exemplo, no acesso e permanência por meio de matrícula, eh, por meio da exigência, né, da frequência obrigatória no ensino fundamental, e às vezes também a inclusão no reforço escolar. E aí, pensando mesmo, né, na questão das crianças atípicas, né, a inclusão dessas crianças na rede de ensino. Também a capacitação, né, a oferta de cursos profissionalizantes para adolescentes, né, a educação ecológica de crianças também é algo importante, né, de crianças e adolescentes. E essa articulação da educação como base, ela é essencial, né, para que tenhamos condições de fortalecer as gerações futuras. Na assistência social e familiar, temos a questão do acolhimento familiar e comunitário,
né, a partir de medidas que visem garantir a convivência familiar e comunitária, inclusive cuidando para que as crianças não sejam submetidas a violências e ao trabalho infantil. E a partir disso é necessário também pensar na assistência, né, no apoio às famílias, a partir de inclusão em programas de auxílio, né, e de suporte temporário para as famílias em vulnerabilidade, né? Então, às vezes, para que a família se organize, é necessário que tenham acesso a cestas básicas, né, espaços de inclusão das crianças e adolescentes, acesso à moradia, e como assistência social e familiar também é o viés da própria adoção, né? Porque muitas circunstâncias levam as famílias a não terem condições de cuidarem de seus filhos de forma protetiva. E aí nós precisamos também, né, ter um plano a longo prazo para o fortalecimento do Cadastro Nacional de Adoção de Crianças e Adolescentes, né, e uma estratégia, né, para que essas crianças encontrem uma família. A partir do viés da segurança e da justiça, né, o combate à violência é algo extremamente importante, né? Então, enfrentar a violência intrafamiliar, enfrentar a violência sexual e qualquer tipo, né, de agressão por meio de programas, né, de prevenção e de fiscalização, se mostra inteiramente importante. Também o sistema educativo, né? Então, é necessário que estejamos atentos aos movimentos, né, de violências e de cooptação de adolescentes, de envolvimento de adolescentes em atos infracionais, para que haja algum aperfeiçoamento, do sistema para lidar com esses adolescentes em conflito com a lei. A própria fiscalização, né, para combater o trabalho infantil faz parte também do sistema de segurança e de justiça. E hoje nós temos algo também muito atual, que é a questão da segurança digital, né? Então, é necessário, né, programas, né, ações estruturantes, tanto no enfrentamento, né, a partir de investigação de crimes digitais, que muitas vezes tem como foco crianças e adolescentes, né, a partir de pedofilias, né, de violências, né, as mais diversas, de ordem sexual, incitação à automutilação. Então, isso é um tema bastante atual, né? E, em paralelo à investigação, também a implementação de medidas de proteção online. Pelo viés da participação social, nós podemos pensar no próprio engajamento, né, infanto-juvenil. Então, incentivar a participação de crianças e de adolescentes na formulação de políticas públicas que, em contextos que as afetem, é algo que é preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e acredito que cada vez mais estejamos caminhando em busca, né, dessa garantia. Também podemos pensar em termos de participação social na divulgação, né, então, campanhas de conscientização sobre os direitos de crianças e adolescentes, né? E as próprias ações de proteção, por exemplo, dar enfoque à entrega, né, voluntária de crianças para adoção, divulgar isso, né, que é um direito da mãe, que ela tem direito ao sigilo, é algo extremamente protetivo, né, para que possamos ter a garantia de sobrevivência dessa criança e de sua inclusão para adoção pela via legal. E podemos pensar também na própria cultura de paz, né, que algo muito essencial, né, nessa
promoção ética, né, de cidadania no cuidado e na atenção de crianças e adolescentes. Bom, pensando na atuação da própria vara da infância e juventude, né, em termos de atividades, de ações estruturantes, nós não podemos desconsiderar que a vara da infância e juventude ela tem um papel fundamental, né? Além de fundamental, diríamos até que estratégico, né, em ações estruturantes, porque o judiciário quando atua em prol de crianças e adolescentes, né, especialmente nas varas especializadas de infância e juventude, nós vamos muito além de julgar casos individuais. Então, a atuação do judiciário, ele abrange muitas a formulação, a fiscalização, também a articulação, né, de políticas públicas visando a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, a gente tem diversas atuações, né, fiscalizadora, proativa, né, no sentido da proteção, né, de crianças e adolescentes. Então, na fiscalização de serviços, né, por exemplo, as varas da infância e adolescente têm atribuição específica, né, de fiscalizar as entidades de atendimento, como, por exemplo, as instituições de acolhimento, os centros, né, de programas socioeducativos, né, porque nós precisamos estar atento à garantia de qualidade do serviço, né, e cumprimento das normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando o juiz, né, exerce essa função, que inclusive o CNJ, né, já exige isso, né, que façamos 2 vezes por ano essas fiscalizações das unidades socioeducativas, por exemplo. Então, nós trabalhamos para prevenir irregularidades, né, e assegurar que as crianças e adolescentes que circulam nesses espaços ou que vivem nesses espaços encontrem um ambiente adequado, né, aos atendimentos, né, à própria política que aquele espaço visa. Também nós acompanhamos a própria política pública, né? Então, muito além de julgar um processo, nós também acompanhamos a execução daquela decisão, né? E acompanhamos o poder público de uma forma muito generalizada, né? Então, nas áreas de saúde, de educação, de assistência social, o poder judiciário ele atua, né, de uma forma muito efetiva e muitas vezes é a última rácio para que as pessoas consigam galgar a efetividade dos direitos, né, da proteção das próprias ações estruturantes. Bom, a longo prazo também a gente pode pensar na vara da infância e juventude no contexto dos próprios direitos coletivos, né? Na defesa desses direitos, porque a infância ela tem a competência para processar e para julgar as demandas que visam proteger direitos difusos ou direitos coletivos de crianças e adolescentes. Então, não é apenas nas situações de violação de direito, nas situações de risco, mas também, né, na implementação das próprias políticas públicas de atendimento a esses sujeitos. O judiciário também ele tem um papel muito importante, né, na articulação interinstitucional. Então, quando o juiz da infância, né, ele promove ações conjuntas, quando ele integra, né, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Defensoria, secretarias de governo, abordando e coordenando as políticas públicas, né, há uma repercussão bastante favorável, até pelo prestígio, né, que o judiciário tem, né, na comunidade e
como protagonista, muitas vezes, dessas articulações. Também a gente pode atuar em programas, né, em campanhas também, né? Então, quando o judiciário coloca lá, né, sua logo, quando apoia, né, algumas campanhas de conscientização de temas relevantes para a infância e juventude, isso dá uma força muito grande, né? Não é à toa que somos convidados para fazer palestras, né, no combate à violência sexual, na, no enfrentamento ao trabalho infantil, em situações de bullying, de racismo, né? Então, a presença do juiz, né, na interlocução dessas campanhas, desses programas, em eventos, né, que cuidem disso, terminam por dar uma força, né, a impulsionar essas ações estruturantes a longo prazo. E também não esqueçamos que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de regulamentação a partir de portarias, né, a partir de alvarás, que de algum modo o Poder Judiciário ele acaba por disciplinar, né, algumas situações, né, autorizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, a entrada e permanência, né, de crianças e adolescentes em determinados locais, eventos, né, espetáculos, participação de crianças em atividades como novelas, né, em filmes, né? Então, isso tudo como forma de garantia de um ambiente seguro e adequado para esses sujeitos, né, que estão em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa também, né, na própria política, né, de acolhimento e convivência familiar, o poder judiciário, ele é uma das peças principais, né? Porque nós trabalhamos no sentido de garantir a convivência familiar e comunitária. Então, sempre que se tem notícia de uma violação de direitos, na qual é necessário, por exemplo, a institucionalização, né, de uma criança, do acolhimento de uma criança, inicialmente nós trabalhamos no sentido de reorganização da família e reinserção dessa criança ou adolescente nesse berço primário, né, na família nuclear ou na família extensa. E somente quando se torna inviável essa reinserção do núcleo familiar é que nós fazemos, né, toda a articulação para que a criança seja acolhida em uma família adotiva. E, obviamente, né, a institucionalização, ela é sempre uma medida excepcional e temporária, né, porque todo um trabalho é no sentido de que essa criança ou adolescente esteja inserido numa família, né, preferencialmente a sua família de origem, né? E aí, pensando nisso, né, não é possível se pensar em adoção sem o trabalho da vara da infância, né? Porque é a vara da infância quem chancela a adoção, né? E, além disso, a vara da infância ela tem uma função extremamente relevante na gestão, né, na alimentação do Cadastro Nacional de Adoção. Por isso que é tão importante, né, articular todos os trabalhos, né? Então, quando a gente divulga a própria adoção, quando a gente recebe as famílias que pretendem adotar crianças, que fazemos todo o processo, né, os estudos, a avaliação dessa família e habilitamos essa família no Cadastro Nacional de Adoção, nós estamos realizando um trabalho estruturante para que a criança seja inserida com segurança e uma família que irá cuidar e proteger, independentemente das circunstâncias.
né? Então, agilizar e humanizar o processo para que crianças e adolescentes em situação de acolhimento familiar encontrem uma família é algo extremamente relevante, né? Quando se pensa na formação de um ser humano, né, que está ainda em desenvolvimento e que precisa de todo o cuidado, do amor, do afeto, né? Por isso é tão importante, né, pensar muito além do que a própria política, né, do judiciário, no sentido de conduzir processo, mas a responsabilidade é diante de um sujeito que está ali, né, e que para se desenvolver necessita estar inserida na família. Também como papel, né, na execução da política de convivência familiar, não podemos deixar de pensar nas próprias medidas socioeducativas e nas medidas protetivas, né, como um todo. Então, em muitas situações nas quais a criança ou adolescente ela está sendo vítima, né, de alguma situação de violação de direitos ou quando corre riscos, as medidas protetivas elas têm, né, um espectro muito amplo, né, no sentido de reconduzir muitas vezes a família na responsabilidade de cuidar. Sabemos também que muitas crianças são vítimas do próprio Estado, muitas vezes vítimas de si mesmas, né? Os adolescentes, quando se envolvem, por exemplo, no uso de substâncias entorpecentes, né? E que necessitam da intervenção judicial para que tenham os seus direitos assegurados. E no sistema socioeducativo, né, buscar a ressocialização do adolescente é algo extremamente importante, né, e que se conduz a partir da fiscalização, de todo o acompanhamento do Poder Judiciário. E aí nós temos, assim, em termos de exemplos práticos, né, de atuação no sistema de justiça, o que é que, de fato, pode ser feito, né, pelo juiz para que tenha um protagonismo em ações estruturantes na infância e juventude a partir do judiciário. Podemos pensar, por exemplo, né, em reuniões, né, com a rede. Então, é muito limitante pensar que o juiz, por si só, ele tem condições de resolver, muitas vezes, questões extremamente complexas. Então, ouvir a rede, ter essa interlocução com a rede é extremamente importante. Podemos também, em muitas situações que são complexas, né, na reinserção da família, na destituição do poder familiar, então, encaminhar o processo para que seja feito estudo de caso é extremamente relevante para uma solução mais efetiva. Quando pensamos, por exemplo, na aplicação de medida socioeducativa, ter o cuidado não apenas de encaminhar o adolescente para cumprir a medida, mas pensar nas medidas de proteção é extremamente interessante, né? Então, não podemos ter desatenção na necessidade, por exemplo, de tratamento de drogadição, na matrícula e frequência escolar, e isso, quando encaminhado pelo juiz, tem, de fato, né, uma repercussão diferenciada. Por exemplo, também em termos de saúde, né, pensar e saúde, né, articulando com a própria adoção e pensando no cadastro, né? Então, divulgar a entrega legal como algo possível, algo viável
para que não ocorram abortos, né, e realizar parcerias com as maternidades para que tenham conhecimento da lei e que acionem o Poder Judiciário quando a mãe manifesta o desejo de entregar o filho para adoção, é extremamente importante, né? E isso, obviamente, ultrapassa o trabalho com os processos, né? Isso vai, no sentido de uma articulação mesmo com as maternidades para, que possamos evitar adoções por persona. Também realizar a busca ativa, né, de crianças e adolescentes de difícil inclusão em famílias adotivas. É um trabalho extremamente difícil, não é algo simples, mas isso dá a oportunidade de que essa criança, né, que não é aquele perfil desejado pelos pretendentes, possa ser acolhida em uma família. Também não podemos esquecer das audiências concentradas, né, que articula toda a rede de acolhimento e que permite que aquelas crianças que estão institucionalizadas tenham um momento no qual as suas necessidades são olhadas, né, e a rede como um todo é articulada no sentido de proporcionar o atendimento que ela precisa. E hoje também nós já temos a possibilidade das audiências concentradas nas medidas socioeducativas, né, que tem também esse sentido de buscar a articulação da rede para o atendimento desses sujeitos. E aí, por fim, né, eu trago também, né, a experiência da própria prática de justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa, ela pode ser aplicada em diversos cenários da infância e juventude, tanto em processos de natureza civil, quanto em processos de natureza criminal, né, nos atos infracionais, e tem um potencial muito grande de inclusão da comunidade na elaboração dos consensos, dos acordos, né? E traz também a possibilidade de responsabilização e de olhar para a necessidade de todos os envolvidos. Aqui também a gente faz um trabalho nas ações civis públicas de círculo de sentença, né, no qual nós reunimos todos aqueles que possam contribuir para identificar o problema, para mapear, né, a própria questão conflituosa e trazer as sugestões para a solução. Então, como resultado, a gente tem a construção de um saber coletivo, né, a partir da interdisciplinariedade e da intersetorialidade. Então, é algo que jamais o juiz, numa decisão, né, prolatada por ele de forma individual, ele conseguiria, né, porque muitas vezes as ações civis públicas têm um caráter mesmo de construção de política pública, e não é possível isso sem a presença de todos aqueles que têm um interesse naquela situação e que possam contribuir para o seu desejo. Então, para concluir, né, eu trago de fato a reflexão de que a atuação estruturante ela exige um olhar sistêmico, né? Então, a presença da vara da infância junto, né, com a sociedade civil e com os demais poderes, se mostra como essencial para que, de fato, possamos fazer valer todos os parâmetros que são trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, visando a proteção integral, né, de nossas crianças e nossos adolescentes.